A historiadora Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto e eu resolvemos homenagear todos os poetas do mundo no dia 21 de março de 2025, Dia Mundial da Poesia, não é, Isabel? É verdade, poeta. Achei um momento muito especial para a gente vir aqui conversar com o teu público, porque a maioria conhece o jornalista, conhece o escritor, mas poucos conhecem o poeta. E eu não quis deixar passar essa data, te sugeri para a gente vir conversar. A gente aparece aqui já, né, no podcast Direto ao Assunto. Isso aqui é um ensaio para outra parceria nossa, que Neumann começou já era outra proposta. A gente vem agora com essa proposta dessa conversa, dessa dupla no Dois Dedos de Prosa, que é um programa que está em andamento, mas que ficou um pouco de lado por conta do podcast, e era online. E aí aqui é um ensaio, né? Aqui, por hora, hoje, nós vamos ter dois dedos de poesia. Poeta, conta um pouco pro teu público. Quando é que você entrou em contato com a poesia? Faz tempo, Neumann? Eu tinha 12 anos de idade, já faz um tempinho. Faz um tempinho, né? Eu recebi a visita da velha senhora, a poesia, quando eu tinha 12 anos e estava no Instituto Redentorista Santos Anjos, internado, querendo ser padre redentorista, né? E escrevi à mão poemas que me ocorriam de muito má qualidade. Joguei todos no lixo ou na fogueira, né? Depois eu saí do Instituto Redentorista e fui para o Colégio Estadual de Campina Grande, na Prata, onde entrei na militância estudantil, disputamos uma eleição, ganhamos para o Centro Estudantal Campinense. O presidente era o Márcio Vilar e eu era da diretoria. Eu dirigia o jornal Formação, que foi lançado no centro. Nesse jornal também publiquei muita poesia, infelizmente está impressa, mas eu não quero nem ver. Infelizmente. De qualquer maneira... Tá. Então, tua experiência como poeta foi no jornal. Mas aí eu frequentava uma turma, né? Essa turma da militância estudantil, do centro, do Colégio Estadual, lá na frente do Cine Capitólio, e que numa praça chamada Praça do Rotary, em Campina Grande, e lá tinha a famosa É de Ouro, uma livrariazinha pequenininha, de uma editora que funciona até hoje, Edições de Ouro, só de livro de bolsa. Era um livro barato que a gente podia comprar, né, com pouco dinheiro da mesada que a gente tinha, e no meio desses livros eu comprei um livro chamado Folhas das Folhas da Relva, poema de Walt Whitman, traduzidos do inglês para o português pelo poeta Jair Campos. Eu fiquei tão apaixonado por esse poema que cheguei a decorar uma parte dele, uma canção chamada Song of Myself, a canção de mim mesmo, né? E eu vou dizer aqui para você, antigamente eu dizia de cor, mas hoje eu não consigo mais, não tenho mais memória para dizer de cor. Vou ler aqui para você. Eu parto com o ar, sacudo minha neve branca ao sol que foge, desfaço minha carne em redemoinhos de espuma. Se queres ver-me novamente, procura-me sob teus pés. Não obstante, serei para ti boa saúde, e filtrarei e comporei teu sangue. E se não conseguires encontrar-me, não desanimes. O que não está numa parte está noutra. Em algum lugar estarei à tua espera. Então, nesse tempo, eu comecei a ter eu frequentava muito a livraria e lia muitos poetas. Eu andava, minhas axilas viviam povoadas de Pablo Neruda, um poeta chileno, 20 canções de amor, 20 poemas de amor e uma canção desesperada. E comecei a me interessar por um poeta argentino, Jorge Luis Borges, que hoje é o meu poeta favorito em qualquer língua e em qualquer época. E eu resolvi aqui fazer uma homenagem à musa da Isabel, que é uma gata dela chamada Frida, que era também uma das paixões do Borges. O Borges chegou a fazer um poema para um gato dele, né? Borges, como se sabe, era cego. Eu tive um contato com ele, fiz uma entrevista que foi publicada no Jornal do Brasil e tenho por ele enorme admiração, mas ele era cego, praticamente desde muito jovem, e
a poesia dele é sobretudo tátil, você vai ver o que é que o tato tem a ver. Não são mais silenciosos os espelhos, nem mais furtiva a aurora aventureira. Tu és, sob a lua, essa pantera que divisam ao longe nossos olhos. Por obra indecifrável de um decreto divino, buscamos inutilmente. Mais remoto que o Ganges e o Poente, é a tua solidão, o teu segredo, o teu dorso condescende a amorosa carícia da minha mão, sem um ruído da eternidade que ora é ouvido. Aceitaste o amor desta mão receosa, em outro tempo estás. Tu és o dono de um espaço cerrado como um sonho. Aí dali eu saí, prontinho para fazer minha obra poética. Sei, vocês discutiam, liam em Discutíamos, conjunto, líamos, brigávamos. Por que vocês brigavam? Brigavam, sobretudo, por causa de política, mas também por causa de poesia. Eu logo Quer dizer que não é de hoje que você briga por política, não? Não. E também por literatura. Eu me liguei a um grupo chamado Poema Processo, um grupo de vanguarda, poesia sem palavra, e conheci o pessoal do grupo Sem Alá, Severino Marcos Tavares, Marcos Vinícius de Andrade, que era o chamado Marcaria, né, em João Pessoa, e a partir daí passei a produzir uma poesia mais aceitável. O Marcos chegou, inclusive, a gravar um CD mesmo. Está aqui o CD, maravilhoso esse CD. Aí quer dizer que você começou publicando minha obra. Em jornais que você acha que não prestava e depois estreou nos livros. Em Campina Grande. Esse é o primeiro? Eu já morava em São Paulo, mas eu editei na Paraíba esse livro, As Tábuas do Sol, né? É um livro da minha juventude, mas tem aqui um poema que eu gostaria de ler daqui a pouco. E você gosta? Que é o... quando gosto. Você publicou, você já gostava da sua poesia? Sem modéstia nenhuma. Você já gostava, ideia, né? Quem faz o prefácio desse livro é o Zé Paulo Paes, que aprendeu grego só para traduzir Constantino Cavafis. Muito bem. Muito bem. Que está aqui na mesa, viu? Está aí. Mas aí por obra dela. Essa paixão aí por Cavafis é dela, mais do que a minha, mas eu também herdei um pouco a paixão do Paes, que escreveu o meu... Depois eu publiquei um livro de poesia completa, chamado Solos do Silêncio. E tem uma edição assim, extraordinária, feita com a assessoria do Francisco Petit, publicitário da DPZ, que era catalão, que era de Barcelona, e eu fiz Barcelona, Borborema, uma edição toda planejada visualmente por ele. E por que Barcelona, Borborema? Porque são 25 poemas sobre Barcelona, Gaudí, né, arquitetura em Barcelona, 25 poemas sobre o forró de Campina Grande e um poema no meio, um poema que eu chamei de A Vírgula. Um poema A Vírgula é um poema que eu dedico para a Dona Mundica, a mestra do gosto que fica. Dona Mundica, sua mãe? Minha mãe. Mais ou menos por essa época eu também publiquei uma antologia dos melhores poetas brasileiros do século. Eu também andei... Mostra, José. Eu também andei... Quem estava um tempo desse com esse livro era Antônio Fagundes, lendo um poema. E os autores? Conta aqui para o pessoal os autores que você escolheu. São 100 autores. Mas conta alguns, quais são os autores? Por exemplo, o Carlos Nejar, da academia, que até hoje briga comigo, porque diz, você tem que colocar no seu currículo que você é antologista, autor de antologia. Pensa que é fácil ter uma antologia como aquela sua? Mas tem os poetas... E quem foi que te criticou porque você não estava aí? Foi o poeta que eu mais respeito, o Wilson Martins, crítico que eu mais respeito, disse, essa antologia tem um defeito gravíssimo, seu autor é covarde, não teve coragem de se incluir entre os 100, e ele é um dos 100 maiores poetas brasileiros. Alberto de Oliveira, até eu não achava isso. Não achava, né? Da Costa e Silva...
Ascânio Lopes, Ascenso Ferreira, Cecília Meirelles, Cassiano Ricardo, Joel Silveira. Tudo bem. Quer dizer que faltou você. Segundo Aqui. o Wilson Martins, né? Na época eu não achava, eu não tinha coragem, né? E os outros? Bom, e os outros eu já falei deles, né? Não. E faltou falar de Meninos Eu Vi, que é o último, né, o último, é uma antologia de Gonçalves Dias, que eu fiz para comemorar os 200 anos do nascimento dele, e eu queria também registrar, né? 200 anos? Que 200 anos. Eu queria registrar que nesse livro, Solos do Silêncio, eu me aventurei como tradutor. E eu traduzi, por exemplo, Otávio Paz, que é o grande intelectual mexicano e excepcional poeta, esteve no Brasil, na reunião da Sociedade Interamericana de Imprensa, e eu o entrevistei no estado de São Paulo, onde ele deu uma entrevista coletiva, e eu fiz parte da entrevista, né? E eu traduzi para o português 2 poemas dele em espanhol. Um deles, é muito grande, eu não vou ler para vocês, mas tem um pequenininho que dá para ler, que é uma maravilha de poema. Irmandade, sou homem, duro pouco, e é enorme a noite. Olho, porém, para cima, as estrelas escrevem, sem entender, compreendo. Também sou escritura, e neste mesmo instante, alguém me deleta. Tem também uma aventura muito mais pesada, que eu fiz uma tradução desse senhor aqui, que é Isabel e eu, lá em Paris, fomos ao Museu do Quai d'Orsay só para ver o retrato de Mallarmé, o grande poeta modernista francês, e nós terminamos perdendo por causa de uma chuva imensa. Mas eu fui lá também em busca desse rapaz aqui, Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud tem um soneto famosíssimo que eu traduzi, uma grande aventura, traduzido do francês, que é uma língua que eu não domino tanto. A negro, vogais chama-se o poema. A negro, e branco, e rubro, o verde, o azul, vogais, contarei um dia seus latentes nascimentos. Há negro corpete felpudo de insetos barulhentos, que também em torno de miasmas fatais, golfos de sombra, canduras de vapores e de tendas, lanças de feras, geleiras, reis brancos, tremor de sombrinhas, e púrpura, sangue escarlate, riso de belas boquinhas, na cólera ou nos porres, em altares de oferendas. Ciclos, vibrações divinas de mares esverdeados, paz de pastos semeados de animais, paz de arados, que a alquimia imprime em grandes crânios estudiosos. Clarim supremo, pleno de agudos sons estranhos, silêncios atravessados de mundos e de anjos. O ômega. Agora eu vou olhar para a inspiração de Rimbaud. Sim. Raios violetas nos seus olhos, Maria Isabel. Muito bem. Sabe Agora, que você leu para mim, quando a gente estava lá? Você leu e eu escrevi um texto, era para eu ter trazido. Eu escrevi um texto sobre o nosso eu encontro. Quero fazer um poeta. pouco além de elogiar a senhora da raio violeta de seus olhos, que a tradução de um soneto, primeiro que a feitura de um soneto é muito complicado. O soneto tem regras. Foi difícil traduzir, não foi? Tem regras de rima. Eu imaginei. Regras de ritmo, quer dizer, a pontuação, a acentuação dos versos tem que ser rigorosamente respeitada. E eu acho que eu consegui. Que você disse que não tem muito domínio, que é mentira sua, não é, Neumann? Porque
a arte da poesia acontece justamente quando se domina a língua. Quem não domina a língua não pode ser bom poeta. E muito menos tradutor de poemas. Então, eu imagino que seja necessária uma intimidade muito grande com a palavra para fazer poema, para ser poeta e para traduzir ainda mais, né? E para traduzir mais ainda, né? E temos também esse livro que foi dedicado a Isabel. Esse é o penúltimo, né? O último é a antologia, mas o último que é da tua autoria é esse, né? Eu queria que Isabel lesse para mim o poema que o Tom Cavalcanti elegeu como o melhor do livro, e por isso que foi para a contracapa, que é um poema do qual também gosto muito. Como é um poema feito para ela, eu gostaria que ela lesse. Você podia ler? Sim, eu vou ler, mas antes de tudo, eu vou te dizer que o poema que mais mexe comigo aqui é o Medea. Aqui agora, que a gente não vai ler aqui porque é muito longo, mas eu vou ler em outra oportunidade, Neumann. E é o poema de que eu mais gosto, porque é o poema do nosso reencontro, né? De quando a gente se reencontrou, de quando a gente resolveu juntar tudo, Neumann. E é um poema que diz muito da gente, porque fala de maternidade, fala da negação da maternidade, e obviamente mexe muito comigo, porque o resultado da negação da maternidade é o nosso filho, né? Que deixou de ser a negação, né? Porque ele, se em algum momento eu negava a condição de mãe, com Arthur eu acolhi, né? A condição de mãe, a ponto de ele ser muito planejado. E reler o poema me trouxe, até agora que eu estou falando, me dá vontade de chorar. Quer ler o poema? Não, eu vou ler em outra oportunidade. Me trouxe, eu fiquei muito comovida, porque é um poema muito, muito forte, né? Eu leio depois de ter sido mãe, e me tocou muito. Eu vou ter a oportunidade de ler. Neumann, esse aqui é o melhor a ser lido agora, porque fala do trio, né? Eu, você e o Arthur. Que veio para cá homenageado, né? A partir do xará, do Arthur. Pesado. Juventude A3. Era cedo, muito cedo ainda. O sol não tinha dado as caras pela janela fechada do quarto. Acordei ouvindo passos no corredor. Pensei que fossem Isabel e Arthur. E ela vinha pedir ajuda para eu ficar com o bebê, e ela ia ao banheiro, escovar os dentes e lavar o rosto. Mas não eram eles. Ouvia o pulsar do meu coração, remoçado pela presença dos dois, na minha vida velha de 68 anos. Ou melhor, eram sim Isabel e Arthur. Ai, me deu vontade de chorar. Caminhando pelas artérias e veias desta melhor manhã da minha nova mocidade. São Paulo, 1º de dezembro de 2019. Muito bem, Neumann. Eu queria que você lesse para mim Cavafis, que foi você que me apresentou. Cavafis. Quem foi Cavafis, antes de você ler esse aqui? Constantino Cavafis é um poeta alexandrino do lado grego de Alexandria. Alexandria fica no Egito, mas há uma grande colônia por causa da fundação alexandrina. Foi criada pelo Alexandre. Grande poeta em língua grega, não é? O grande poeta grego, né? E o meu amigo, como eu já te falei aqui, né? O meu amigo Zé Paulo Paes aprendeu grego moderno para traduzir Cavafis. Agora, recentemente, eu também perdi um grande fã do Cavafis, que foi o poeta, o irmão da Marina,
né, o poeta da academia, o Cícero, Antônio Cícero. Antônio Cícero era um dos grandes cultivadores. Lê aí, lê. Eu vou ler bem curtinho. Quanto possas. Não, acho que é esse. Quanto possas. E se não podes fazer tua vida como a queres, é lindo, é lindo. E se não podes fazer tua vida como a queres, esforça-te, pelo menos nisto, quanto possas, não a degrades na convivência demasiada com as pessoas, nos demasiados movimentos e colóquios, não a degrades levando-a, trazendo-a frequentemente e expondo-a à estupidez cotidiana das relações e das companhias, até que se torne pesada como uma estranha. Eu queria pedir licença a Isabel e a você, pedir desculpas por tomar mais um pouco do seu tempo, mas eu queria ler meu poema favorito também, A Seara de Saramago. É um poema que eu fiz para o Saramago, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, li para ele chorou e me dedicou um livro dizendo que eu era amigo dele na defesa da língua portuguesa. E como nós aqui estamos falando da língua portuguesa, e como o Zé Paulo Cavalcante Filho leu a última estrofe deste meu poema, que está no meu primeiro livro, As Tábuas do Sol. As Tábuas do Sol. Eu quero ler para vocês, para a gente dar por encerrado esse nosso encontro. A Seara de Saramago. Esta língua é minha semente, machado de mulato do morro, pátria de poeta lisboeta. Esta língua é minha música. Na palavra do padre pregador, no pássaro do padre voador. Esta língua é minha mulher, tem cuidados de mãe no leito da amante. Esta língua é minha rosa, tem perfume dos sertões gerais, tem sabor de vinhos do Porto. Esta língua é meu cavalo para subir cidades e serras que a brisa do Brasil beija e balança. Esta língua é fel com mel, cantigas a palo seco de ninar o futuro. Esta língua é meu coração, na tortura, na paixão e no sal amargo da purificação. Esta língua é joia africana, ela caça a onça caetana, ela cruza a légua tirana. Esta língua é fruto de meu ventre, mata a sede de amizade, me arma nos bons combates. Esta língua não é de viver, língua de navegar e de lamber, e de dançar o tango argentino. Esta língua é meu berço, esta língua me conhece. Esta língua é meu caixão. Muito bem. Muito bem. Mas eu vou concluir com Maria Carpe, que foi você que me apresentou. Grande poeta, minha querida amiga, mãe de Carpinejar, outro poeta magnífico. É verdade. Maria Carpe é queridíssima. Aqui em casa eu vou concluir lendo um poema de uma mulher poeta. Quando eu me havia acostumado com a fome, quando eu me havia contentado com a escassez, quando do amor bastava-me o logotipo de um rastro, um indício, um ruflar, eras tu no quarto, eras um corpo. Maria Carpe, do último livro dela, O Lugar do Corpo. Gaúcha porreta. Gaúcha do coração da mora gente. Aqui, é verdade. Aí, Maria. Um beijo, Maria, e viva a poesia. É para você esse programa. Dedicado a você. Tchau, pessoal.